O que eu achei do Enem 2025 e meu desempenho na prova? Gente, esse Enem 2025 tá, meu Deus do céu, puro suco do caos, né? Porque assim, já teve questão vazada, já teve gente vazando questão, né? Ai, meu Deus do céu, tá uma loucura esse Enem, mas eu vou contar pra vocês aí como que fui na prova. Já é o meu sexto ano de Enem, já. Acho que sexto ano de Enem, peraí. É a primeira vez que eu faço Enem, eu já sou aprovado em medicina, passei em medicina na UFBA em 2023. Mas como eu trabalho com mentoria pro Enem, pro vestibular, eu resolvi prestar a prova para ter uma noção do nível de dificuldade, de como que ela tá, até porque eu vou pegar essa prova para fazer durante o ano, para fazer com os meus alunos. E sobre o primeiro dia, eu queria começar falando de humanas. Gente, humanas, esse ano foi tipo assim, ó, acho que foi a área que a gente teve mais choque no geral. Mesmo a prova de medicina, eu tive um choque com humanas, porque humanas, geralmente, meu primeiro Enem foi em 2020. Geralmente, humanas é uma área que você consegue fazer uma grande quantidade de acertos sem muitos conhecimentos, só com interpretação mesmo de texto. De 35 a 38 acertos, tu consegue fazer com uma interpretação de texto muito boa, sabe? Pegando todas as provas antigas. Só que esse Enem, ele veio muito difícil em humanas, o que não é normal pro Enem. Geralmente o Enem em humanas vem mais interpretativo, vem uma prova mais tranquila. E nesse Enem veio ali, ó, cobrando conteúdo. Quem duvidou de humanas, nesse Enem se lascou. Humanas, pra mim, teve uma grande quantidade de questão muito conteudista, com questão que você precisava saber mesmo ali o conteúdo, senão você não acertava. Tipo, por exemplo, a questão dos analfabetos, por exemplo, né, que era algo que tu tinha que saber. Questão de vaga, se você não soubesse o que era o UDN, já era, acabou pra você. Esse aí é de movimento social, que é geralmente que a gente aprende em era vagas, e tu ia errar a questão facilmente. Ao passo que também tinha muita questão interpretativa, muita questão ali com muita pegadinha. Não sei se vocês lembram da questão de Adam Smith, por exemplo, teve cara, uma pegadinha bizarra, bizarra. Eu fui de D, mas tipo assim, de início, eu não fui de D, que era responsabilidade ética, né? De início, eu fui de subjetivo, pensamento subjetivo. Na hora eu não pensei nisso. Só que aí depois, como minha estratégia de prova envolve deixar as mais difíceis para o final, depois eu tinha marcado bolinha em cima da questão, né? Porque quando eu marco bolinha significa que eu tenho que voltar nela depois, porque não é certeza que aquela letra que eu marquei de início tá certa. E aí quando eu voltei pro final, eu falei, cara, que pegadinha sinistra, porque eu li ela, questão 55. Eu li ela depois, no final, e, cara, eu vi, cara, tem uma pegadinha bizarra. No final tá assim, ó, o que queremos fazer, o que sentimos que devemos fazer. Esse sentimos que devemos fazer é que vem essa questão da responsabilidade ética, né? O que você sente, não é o que você quer, é o que você sente. Aquilo não são os seus impulsos, mas sim a moralidade, né? A ética que você tem que seguir. Puta distrato. A questão que tinha pegadinha, e tinha muita questão conteudista. Ou seja, o nível da prova subiu. A TRI, eu espero que venha uma TRI muito alta, com certeza, em humanas. Acho que foi a prova de humanas mais difícil, pelo menos de 2020 até agora, foi a prova mais difícil de humanas. A prova de linguagem, eu achei que foi uma prova que seguiu o padrão, né, que o Enem vem tendo, que a maioria das pessoas vai sair bem, né, acho que é uma prova que a galera vai conseguir ter um bom resultado, ter um bom número de acertos, né, não tenho muitas considerações, apenas uma. Gente, que questão é essa aqui, pelo amor de Deus? Que questão é essa? Tipo assim, meu Deus, muito difícil, cara. Muito difícil. Bizarramente difícil. Pra mim foi a mais difícil, eu acho, de linguagens. Tinha algumas questões, assim, um pouquinho difíceis. Essa foi uma delas. Mas, no geral, a prova estava, assim, um nível que vem tendo mesmo. Em 2020 não teve tantas alterações, né? 2020 até agora. Eu achei que seguiu o mesmo padrão. Agora, sobre o tema de redação. Cara, o tema de redação, eu não gostei muito por conta da palavra perspectivas. Eu acho que a palavra perspectivas deixa muito amplo para você pensar em vários cenários, né? E eu acho que foi até a proposta que o Enem quis mesmo fazer com essa mudança, né, dos repertórios. A palavra perspectivas vem muito pra gente começar a escrever sem usar aquela estrutura engessada, sabe? Porque antes era aquela palavra desafios, a gente já começava falando desafios, já fazia uma estrutura engessada ali na introdução. Eu acho que foi por isso que o Enem resolveu colocar perspectivas logo no início, mas eu achei que ficou um pouco mais difícil esse tema, mais amplo, né? Acho que todo mundo teve essa percepção, que é um tema muito amplo. A gente sai na prova pensando que a gente vai tangenciar o tema por conta dessa palavra perspectivas, mas é sempre importante tu ler os textos motivadores. Quando tu lê os textos motivadores, tu fica super claro ali a intenção desse tema, né? Então, acho que é um tema que, para quem tá estudando há bastante tempo, com certeza já deve ter pegado aí para fazer. E uma coisa que esqueci de falar, a questão de linguagens, aquela questão com 6 alternativas, meu Deus! Achei um pouco diferente. Eu peguei a prova amarela de início, que é o que acontece? Na primeira questão da prova amarela, a primeira questão, a questão 6 de linguagens, né? Já é o quê? Já são aquelas 6 questões. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Peraí. Não é possível que o Enem tenha mudado a estrutura, que agora vai ser tudo assim. Aí eu virei as outras páginas pra ver. Aí, beleza. Tá tranquilo, porque o Enem continuou com a mesma estrutura, foi só essa questão aqui específico. Mas se você for parar pra pensar, é melhor tu ter um textão assim, grandão, né, com 4, 5 alternativas, do que um texto enorme
né, com 5 questões com um texto enorme para cada um, acaba dando mais trabalho, sabe? A Unesp geralmente tem esse padrão de cobrança, assim, de colocar um textão e pedir várias questões em cima desse texto, né? Então eu não fui tão prejudicado assim em relação a esse textão, a não ser pela questão 10, pelo menos da prova, que é amarela, bem difícil. Porque ela perguntava sobre a letra manuscrita, a escrita digital. Aí você poderia ficar em dúvida entre tecnologias diversificadas e a letra D, que era diversidade de fontes tipográficas. Eu acabei errando essa questão. Foi considerada, eu acho, uma questão mais complicada. Estava bem difícil isso aqui, porque você tem que ter aquele conhecimento de tecnologias ali, e eu não tinha na hora da prova. Eu acabei errando essa questão porque eu não sabia que tecnologia não se restringe só ao meio digital, né? Então eu acabei vacilando nessa questão. Mas faz parte, a gente sempre tem que estar aprendendo. Feliz com o meu desempenho no primeiro dia, achei que eu ia tirar menos em humanas. Quando eu fui fazer a prova, muito tranquilo, porque eu só fiz mesmo a prova por fins didáticos, né? Por conta que é meu trabalho. Então, eu tava sem nenhuma pressão e mesmo assim tive muita dificuldade em humanas. Então, se você se sentiu prejudicado nessa prova, se sentiu muita dificuldade, você não tá sozinho, tá? Acredite, você não tá sozinho. Provavelmente a maioria das pessoas também se sentiu muito prejudicada nessa prova, sentiu a prova mais difícil, um nível acima. Eu lembro que nessa prova, cara, ficou um monte de questão pro final. Isso não é normal na minha estratégia de prova. Geralmente fica umas 10 questões pra eu revisar no final, 10 a 15 questões. Nessa questão ficou, tipo assim, coisa de 30 questões pra eu revisar no final, voltar a ler de novo o texto, tentar fazer. Então a prova com nível mais difícil mesmo. E agora sobre o segundo dia, cara, não vou mentir, eu gostei muito do segundo dia. O segundo dia é meu preferido. Eu tinha muita dificuldade com o Enem, dificuldade na preparação com o segundo dia. Quando eu iniciei os meus estudos, eu não sabia conta de divisão com vírgula, sabe? Eu tinha muita dificuldade na natureza, abria a prova na natureza e ficava, meu Deus do céu, não vou aceitar nada, não sei de nada que tá aqui. Então, cara, superar todas essas dificuldades me deixa bem feliz e faz com que o segundo dia seja o meu dia preferido hoje. O dia preferido, eu não sei se você se identifica com isso, mas tem muita gente que eu converso na minha mentoria, dos meus alunos, eles falam, Wesley, eu odiava o segundo dia. E agora é meu simulado favorito, eu gosto de fazer o segundo dia, eu gosto de entender o raciocínio das questões, é legal fazer o segundo dia. E eu acho que esse é o objetivo, sabe? Em relação à natureza, eu fiquei com um pouco de medo de natureza e com o nível mais difícil por conta de humanas. Falei para os meus alunos se prepararem pegando questões da VUNESP, né? Porque tem uma cobrança ali mais elevada, um nível mais elevado, e eu imaginei que fosse vir assim a prova de natureza, mas graças a Deus não veio tão difícil quanto eu estava esperando. Tiveram questões muito difíceis, muito complicadas, igual aquela da força de atrito, eu acertei no final, mas tipo assim, cara, eu fiquei pensando várias vezes, eu voltei umas 4 vezes nessa questão para marcar. Na verdade, não é que ela é complicada, aquela questão da força de atrito, é porque eu fiquei em dúvida sobre o que o texto queria, se ele queria a parte da força de atrito que estava na parte retilínea, né, ali no primeiro piso, ele queria a força de atrito só ali durante a rampa, né? Se ele queria fato cinético, se ele queria estático, e aí eu fiquei, e aí, o que eu faço? Eu consegui, graças a Deus, acertar essa questão, eu ia ficar muito nervoso se eu tivesse errado, porque eu perdi muito tempo nela. Essa questãozinha aqui, ó, a questão 11 da prova cinza, eu peguei a prova cinza. Eu achei ela difícil na hora, assim, pra resolver de cinemática, só que aí depois eu pensei, isso aqui vai ser aquele mesmo tipo de exercício de ultrapassagem, né? Que aí, tipo, tem um túnel ali, vai passar pelo túnel, tem, enfim, ultrapassagem, e aí eu consegui resolver, mas tipo, fiquei pensando, achei meio confusa na hora, mas no final deu certo, né? Infelizmente, eu errei essa questão 94, essa questão aqui do sashimi, porque eu fiquei termoestável. Eu até vi o distrator termoestável, só que eu pensei assim, será que termoestável? Eu não sabia o significado. Eu pensei, será que termoestável? Eu sei que é bem óbvio, né? Termoestável, você estável durante o calor. Só que na hora da prova, cara, você fica tão nervoso que tu pensa até que é o contrário, sabe? Eu pensei, pô, termoestável, será que ela vai ser estável ali naquela temperatura? Será que esse nome significa isso, termoestável? E foi o meu raciocínio, né? Será que termoestável significa estável naquela temperatura que deve ser a temperatura corporal? Aí quando corta, sei lá, cozinha, aí para de ser termoestável, sei lá. Eu tive um raciocínio muito louco, eu acabei marcando a letra C, né? Fiz essa associação errada. E era a letra E, mas tudo bem, né? Faz parte errar. Acho que errar uma questão fácil não vai prejudicar, assim, tanto a minha TRI. Teve pegadinha também, eu acabei caindo em uma pegadinha de eletrodinâmica. Eu ia acertar todas as questões de eletrodinâmica dessa prova, só que eu errei essa questão 132 por muito vacilo, cara. Gente, vocês erraram essa questão também? Muita raiva, eu fiz a conta certinha, eu fiz a potência ali certinha, eu já fiz essa questão milhões de vezes no Enem, só que não tinha essa pegadinha quando eu fazia, não tinha essa pegadinha aqui. E aí, eu simplesmente lendo rápido, foi uma das últimas questões que eu fiz, eu esqueci do ar-condicionado ligado. Aí eu falei, cara, meu Deus do céu, por que eu errei essa questão? Quando eu cheguei em casa, vi o extraoficial, eu falei, cara, por que eu errei essa questão? Aí eu fui lendo, o ar-condicionado vai estar ligado. Faz parte, gente, essas coisas acontecem, tá? Sempre quando você for se preparar, tá fazendo um simulado, fez um número legal de acertos, não fique se apegando muito a isso, porque no dia da prova costuma cair um pouquinho, né? Tem essas coisas, tem atenção, tem esses deslizes que fazem com que a gente caia um pouquinho. Então é sempre bom mirar com a régua lá em cima. Você precisa de 155 para passar, mira no 160, porque se cair 1 ou 2 acertos por conta de atenção, tu vai passar da mesma forma.
Então eu gostei muito da prova de natureza, teve muitos conteúdos abordados. Eu achei que tinha muita questão também que era fácil, né? Que era aquelas questões que a gente está acostumado a pegar de ecologia, muita questão de ecologia, codominância, né? Questões assim que a gente já está acostumado a pegar na nossa preparação. A gente que está estudando há algum tempo já está acostumado, né? Dos Enems anteriores a pegar, então foi uma prova boa, eu gostei bastante da prova de naturezas. Já a prova de matemática, o que eu achei da prova de matemática? Achei uma prova bem mais difícil do que a do ano passado. O ano passado estava mais fácil, na minha opinião. Tinha uma prova que tinha muito cálculo. Essa questão mesmo, 172, cara, eu demorei muito para resolver ela na hora da prova. Eu resolvi ela testando a alternativa. Não sei se vocês resolveram também. O gabarito foi 24. Eu só consegui chegar na resposta ali testando as alternativas. Eu sempre faço isso com as questões quando eu acho que vai demorar muito para resolver. E eu vi que tava demorando, falei, cara, vou testar a alternativa, vou fazer isso. Mas mesmo assim, cara, muito cálculo mesmo. Caiu questão de função tangente, eu nunca estudei isso na minha vida. Eu sei que dava para resolver ali de outra forma, né? Associando com as outras funções, né? Substituindo valores. Só que eu falei, cara, essa questão vai ser considerada uma questão muito difícil pela TRI. Porque, tipo assim, é um assunto que nunca caiu no Enem. Pelo menos até onde eu sei, nunca caiu no Enem. Então, acho que vai ser uma questão muito difícil. A TRI nem vai considerar essa questão. Eu acabei deixando pro final, para fazer no final. Eu acabei errando ela porque eu tava meio sem tempo. Mas era uma questão que, tipo assim, se você substituísse os valores, até dava para fazer. Mas questão muito difícil. Eu falei, não vale a pena. Tinha muita pegadinha também, inclusive eu caí uma pegadinha que até agora eu tô arrasado com isso. Essa questão aqui, ó. Essa questão aqui, o que eu fiz? Fiz super rápido, fiz 6.000 por 200, né? Então eu fiz o comprimento de circunferência, deu 6.000, e aí eu fui dividir por 200, que era o espaço que cada policial ia ocupar, né? Enfim, só que tava errado, eu tinha que dividir por 400, porque quando você olha aqui, o policial, onde o policial tá, vai ter aqui 200 para esse lado, 200 para esse, ou seja, tinha que dividir por 400. Mas enfim, gente, essas coisas acontecem, é normal você errar por atenção, você tá fazendo a prova ali super rápido, você quer terminar no tempo, né? Quer conseguir fazer todas as questões, é normal que você pule informações. Queria não ter errado? Queria não ter errado. Queria ter feito mais do que eu fiz. Queria acertar muito mais do que eu fiz. Poderia, a gente sabe que a gente poderia acertar mais. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Essa questão aqui de projeção ortogonal, não sei porquê, na hora eu demorei muito pra fazer essa questão. Eu li umas 3 vezes essa questão e nas duas não saiu, simplesmente não saiu. Eu até marquei aqui, ó, de início eu marquei letra A. De início, nada a ver. Aí depois que eu raciocinei, caraca, não, entendi. Tipo, terceira vez, sabe, final da prova, aí eu fui e marquei a letra E, que é a resposta certa nessa prova. Mas assim, ó, deu trabalho essa questão pra mim, eu não sei se pra vocês também foi assim. 169 aqui de logaritmo também vai ser considerada uma das mais difíceis. Eu marquei D nela, eu vi que tá tendo um boato aí de que pode ser A, mas eu espero que esteja certo, espero que continue com esse gabarito aqui, letra D, que eu não quero errá-la não. Para falar sobre o meu desempenho, né, quantos acertos eu fiz por cada área, começando pelo primeiro dia, linguagens, eu fiz 39 acertos, né, 39 de 45, dá pra fazer mais, mas não vou ficar entrando nesse mérito. É uma ótima pontuação, um ótimo número de acertos. E humanas, eu fiquei muito feliz, eu fiz 41 acertos em humanas, e eu só errei questões muito difíceis, então eu espero que venha uma nota boa. Se não vir uma nota boa, eu vou ficar muito chateado. Segundo dia eu fiz 39 acertos em naturezas e fiz 41 acertos em matemática. Então esses são os meus acertos de acordo com o gabarito oficial, né, do primeiro dia e o extraoficial do segundo. O gabarito do segundo dia vai sair na quarta-feira, então estou esperando para ver se realmente vai continuar essa pontuação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conte aqui o que você achou dessa prova. Foi uma prova difícil para você? Me conta a quantidade de acertos que você fez. Venha conhecer minha mentoria. As inscrições para Black Friday da mentoria estão abertas, então tu pode entrar com o maior desconto possível do ano todo a partir de agora. Entre em contato comigo.